Estão preparados? Vocês leram o artigo? Vocês imprimiram ele assim para rabiscar, assim bonitinho, ou vocês são da versão online? Eu tenho lido bastante online, mas eu confesso que para preparar aqui, para poder falar, eu tive que imprimir, tive que encher de rabiscos. Sim, Nani Muniz fez perguntas antes da live. Eu falei, pergunta na live, mulher. Maravilha. Vou dar aí mais um minutinho para o pessoal ir chegando. E estou muito contente de compartilhar com vocês a ideia dessa live. Dando certo, correndo tudo bem, aí eu pretendo repetir algumas vezes aí essa estratégia de discussão de artigo com vocês, tá? Ana Carolina, maravilha, Josi de Santana, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Então, a ideia dessa conversa aqui com vocês é a gente poder não só discutir conhecimento que advém desse artigo, especialmente as implicações para a prática profissional, mas o processo de escolha de um artigo, o processo de definição de onde eu dedico mais tempo na leitura, menos tempo na leitura, eu acho isso uma coisa super importante da gente discutir. Para quem está na área acadêmica, a gente faz isso quase que todo dia e aprende a fazer fazendo. Mas para quem está na clínica e que não tem esse hábito introduzido no seu dia a dia ou na sua semana, ali um período em que tira para ler, para escolher um artigo para se atualizar, eu acho bem importante a gente fazer um passo a passo aqui, criar uma estratégia para que vocês possam de repente incorporar aí no dia a dia de vocês. Então a ideia é apresentar para vocês um pouco como eu faço para me atualizar, como eu faço para ler um artigo, os processos pelos quais eu passo, mas a escolha desse artigo ela não é à toa, ela é também em função do conteúdo. Então eu vou tentar dividir um pouco a minha conversa com vocês em duas partes, tá? No processo de seleção de uma leitura para minha própria atualização e no processo de conteúdo do artigo, tá bom? Então, vai ficar salva essa live, não se preocupem. Eu esqueci aqui, vamos colocar aqui análise crítica de artigo. Eu vou fixar esse tema porque o pessoal vai perguntar. Fixar, análise crítica de artigo. Muito bom. Eu não vou desligar os comentários, porque para mim eles são importantes para guiar um pouco a minha fala e se vocês estão acompanhando, tá? Se por acaso estiver me distraindo, aí eu vou desativar eles um pouquinho. Então, para quem não sabe e quer diminuí-los para eles não atrapalharem a sua visualização, você aperta em cima no primeiro comentário e arrasta para baixo que ele vai ficar pequenininho assim e não vai ficar no meu rosto, você vai conseguir visualizar melhor, tá? Outra coisa, clica aqui no aviãozinho, ó, a gente já tá com 67 pessoas. Se você clicar nesse aviãozinho, você manda um alerta para as pessoas que aparecem aí na tua lista, avisando que a gente tá online e avisando que a gente vai fazer uma discussão massa aqui sobre esse artigo de medidas de resultado em pacientes com Parkinson, tá bom? Então eu te peço, clica no aviãozinho, dispara aí para umas 5 pessoas, convida essas pessoas para virem aqui com a gente. Então vamos lá. Como que eu escolhi esse artigo? Por que que eu escolhi esse artigo, né? E como eu escolho as minhas leituras de atualização? Então, as minhas leituras de atualização, elas têm mais ou menos assim um guia de como eu passo para escolhê-las. A primeira é o tema. Então, o tema que naquele momento eu tenho uma aula para preparar, então eu vou pesquisar especificamente sobre aquilo, eu vou então na PubMed, eu vou digitar palavras-chave específicas para pegar o que tem de mais atual. Muitas vezes eu pego na linha do tempo ali do último ano ou dos 2 últimos anos, quando a intenção é a minha própria atualização. Então, o tema, ele define em grande parte o que eu vou ler, tá?
A outra coisa que define bastante, depois que eu defini o tema e eu entrei na base de dados e fiquei com uma lista de artigos, é de fato eu passar os olhos nos abstracts, nos resumos. Então o resumo para mim ele é importante, porque ele define já de cara se eu vou mergulhar naquilo ou se eu não vou passar muito por aquele artigo. Então o resumo ele é importante nesse processo de peneira, tá? Nesse processo de busca quando você está na base de dados. A outra coisa que me guia bastante é a revista. E eu não sei se vocês sabem, mas na área, para mim, dentro do escopo da revista, do que faz sentido para minha atualização, eu tenho, digamos ali, 3 revistas que eu acompanho periodicamente, que eu acompanho realmente cada novo volume que eles publicam. Então, dentro da fisioterapia ou da reabilitação neurofuncional de uma forma geral, eu gosto da Neuro Rehabilitation e Neural Repair, a NNR, né? É uma excelente revista, é uma das que tem o maior fator de impacto da nossa área. O fator de impacto da NNR é 4.7, então Neural Rehabilitation e Neural Repair. Se alguém puder escrever aqui nos comentários aí as minhas pupilas que estão por aí, escreverem para o pessoal poder anotar ou printar. Essa é uma revista que eu acompanho. Outra revista que eu acompanho é essa, a JNPT, a Journal of Neurophysical Therapy. Então, ela é uma revista específica da fisio-neurofuncional, diferente da NNR, que é geral, que você vai realmente encontrar artigos em outras áreas e que tem uma pegada muito mais num nível de análise mais neural. Então, a maioria dos estudos tem instrumentação com nível de análise neural, a NNR. Já a JNPT, que é essa revista aqui, ela tem uma pegada muito mais de implicações práticas, tradução de conhecimento para prática profissional. Então, o perfil da revista é diferente, tá? Então, a JNPT é uma que eu acompanho. Eu acompanho também a Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, que aí é uma revista assim de reabilitação geral. Então tem vários temas que às vezes não me interessam, mas é uma revista com um impacto alto. O impacto dela é 2.6, então na área é um impacto grande e que também me orienta profissionalmente. Então eu vou falar dessas 3 revistas se eu for falar da neuro, não vou entrar especificamente em comportamento motor ou especificamente vai em alguma coisa de neurociências. Então como que eu faço para acompanhar uma revista? Quando eu tô na PubMed e eu tô logada lá na minha senha, no meu login, eu tô no meu perfil na PubMed, isso é importante. Então ao invés de você só digitar no Google PubMed e entrar na PubMed, faça o seu login na PubMed e entre com a sua senha na PubMed. Por quê? Quando você entra com a sua senha, você tem condições de criar os alertas específicos para o seu interesse. Então, eu tenho alertas para essas 3 revistas. Por exemplo, eu tenho outros alertas de temas que me interessam, mas eu tenho alertas específicos dessa revista. Então, quando sai o volume, a PubMed manda um alerta no meu e-mail. Então, eu sei quando esses artigos foram publicados e eu tenho acesso a eles no dia que eles saem. Entende? Então é uma forma de você se atualizar, do conhecimento vir até você sem você ter que ir até o conhecimento. E eu queria muito que vocês usassem essa estratégia. Queria muito que vocês, a partir de hoje, entrassem nas bases de dados logados, porque daí vocês fazem as buscas, salvam as buscas e têm condições de criar os seus alertas. Isso é super, super, super importante, tá bom? Vamos lá. Essa revista aqui é uma outra coisa que eu olho quando eu pego um artigo. Então, eu recebi o alerta no meu e-mail, JNPT publicou. Ok, saiu um novo volume, o volume de 2021. Eu falei, massa, vamos ler um artigo de 2021. Aí, peguei esse artigo, o que eu olho? Eu olho os autores. Quem são esses autores? De onde eles são? Então, quando a gente olha esses autores aqui, me chamou muito a atenção, em função do título e do abstract que eu já tinha lido, me chamou muito a atenção porque não tem só cientista aqui. Tem clínicos como autores. A primeira autora é, inclusive, uma pessoa da prática clínica. Então, é um estudo de Knowledge Translation. A gente já vai falar sobre isso, que é tradução do conhecimento para a prática.
prática. É um estudo de Knowledge Translation. Tá difícil de eu achar uma palavra para traduzir Knowledge Translation, mas a gente pode entender como tradução dos conhecimentos para a prática, tá? É um estudo de Knowledge Translation e não tem só cientista aqui, não tem só gente que faz pesquisa, tem gente que está no dia a dia ali atendendo o paciente. Que bacana! Então eu gostei, eu fui ver, eles são da Universidade de Michigan. Ok, nem são pesquisadores tão renomados ou ultra conhecidos na área, não são, mas me chamou a atenção. Então eu olho de onde eles são, eu muitas vezes futrico lá na universidade, e aí no artigo vocês vão ver que as informações estão aqui, ó, logo no começo as informações estão aqui, de quem são eles, de que universidade. Você consegue até entrar no ResearchGate. Alguém digita aí para mim, ResearchGate. O ResearchGate dos autores, né? Que é tipo um perfil em rede social científica, onde a gente coloca os nossos artigos e as pessoas trocam os artigos, enfim, trocam informações. Então eu consigo saber um pouco sobre essas pessoas. Uma outra coisa que eu olho e que desse artigo eu não achei propriamente é a data de submissão e a data de aceite. ResearchGate, isso aí, obrigada Neurológica e Eulália também. E a Fernanda lá em cima que escreveu o nome das revistas também, muito obrigada. Então, em geral, eu olho a data que o artigo foi submetido e a data que ele foi aceito. E por que isso é tão importante? Isso é importante, gente, porque você consegue ter uma ideia de quanto tempo levou esse processo de revisão por pares, quanto tempo levou esse processo de análise do artigo, de mudança, de ajuste, em que os revisores e o editor solicitaram dos autores, até os autores de fato conseguirem trazer uma versão apropriada ou que os pares, né, as pessoas que avaliaram o artigo acharam que estava adequada para publicação. E às vezes isso é rapidíssimo, tipo submissão foi em 1 de dezembro, o aceite do artigo foi em 1 de janeiro. Nossa, super rápido, né? É claro que isso depende também da periodicidade da revista, mas às vezes esse processo é demorado, leva 4 meses, 6 meses. Então isso me indica várias coisas, me indica a agilidade da revista, dos processos relacionados à revista, mas me indica também a quantidade de vai e volta que esse artigo precisou para ele ficar bom. Isso também me dá alguma informação importante, sabe? Sobre os autores e sobre o resultado final do artigo. Joia! Então aí a gente começa, falei, e os autores, outra coisa que também me guia na escolha dos artigos são os autores. Eu tenho autores que são tipo aqueles autores top 10. Quem são aqueles autores que, toda vez que eu vejo um artigo bom, quem tá lá? O fulano. Então se você tem autores que são autores top 10 para você, já faça os alertas na PubMed. Então, por exemplo, eu adoro as coisas que a professora Carolee Weinstein escreve. Né? Eu trabalhei com ela o ano passado todo lá nos Estados Unidos, foi uma experiência massa e eu sempre admirei as coisas escritas dela. Um dos motivos de eu tê-la procurado e ter ido para lá foi ser uma fã dela, tantos anos vendo o que ela escreve. Então eu tenho um alerta específico, toda vez que ela publica eu recebo no meu e-mail. E assim vai para outros autores que te apetecem ou que você vai percebendo que eles têm você gosta do jeito que eles escrevem, você gosta do que eles produzem, tá bom? Vamos entrar no artigo especificamente, então? Eu escolhi esse artigo porque eu acho muito importante, em função do perfil dos meus seguidores, falar um pouco sobre esse processo de aplicação dos conhecimentos científicos para a prática profissional. Eu tenho aqui que me seguem muita gente que faz pesquisa, mas a maioria dos meus seguidores são as pessoas da vida real, do mundo profissional, que estão na linha de frente atendendo pacientes, ou que estão se formando e procurando o seu primeiro emprego, ou que vão nas casas dos pacientes atenderem. E a maioria das perguntas que eu recebo
É nesse sentido de como que eu faço para me atualizar, como que eu faço para buscar informação, como eu uso a informação para minha prática profissional. Então esse é o processo de Knowledge Translation, tá? E para falar de Knowledge Translation, eu tirei umas fotos aqui e eu quero falar com vocês. Aí, ó, vai ficar uma aulinha, tá? Eu preparei aqui. Esse artigo eu vou colocar no grupo VIP, né, do Telegram. O link tá na bio. Para quem não tá no grupo VIP, vai lá, tá? Esse artigo é um artigo só sobre Knowledge Translation, tradução dos conhecimentos para a prática em reabilitação. E nesse artigo eu vou falar a Moore, tá bom? Que é a primeira autora aqui. Esse artigo é de 2017. Ela explica pra gente como que a produção de ciência, a produção de conhecimento, então acompanhe essa imagem, o primeiro círculo é ciência. E da ciência se tornar uma evidência, muitas informações são perdidas. Há muito gasto de dinheiro, tempo, oportunidades e conhecimento. E se faz muito mal querendo fazer bem, entende? Eu quero dizer assim, a aplicação dos conhecimentos não é fácil e não é direta. Então, do processo de ciência para virar evidência, tem muito desperdício. Da evidência chegar para a prática, chegar para o cuidado, que é o care aqui, mais desperdício de tempo, de dinheiro, de informação. Muita evidência é produzida e não é usada, muita evidência é lixo e não deveria ser usada. E aí você tem solto ali em cima pacientes, comunidade e clínicos. Então olha que processo hierárquico, linear e estúpido assim se você pensar, né? E os autores nesse artigo, eles propõem que a tradução de conhecimentos, esse processo de knowledge translation, ele deveria ser cíclico, de modo que não tem começo e não tem fim. Ciência pode ser produzida a partir da prática, a partir dos cuidados, a partir da clínica. E a ciência vira evidência na medida que a evidência é usada. Então esse círculo, ele se retroalimenta. E ele retroalimenta e fornece base e informações para as políticas públicas, para os financiadores, agências de fomento, para as indústrias de tecnologia. Então, a cultura, a liderança, os incentivos em pesquisa deveriam permear e estar em volta desse círculo virtuoso, no qual ciência alimenta a evidência, que alimenta a prática, que alimenta a ciência. Então, Knowledge Translation é isso, gente. Então, esse artigo fala basicamente sobre como a gente vai fazer um projeto que nos permita selecionar instrumentos de avaliação para pacientes com Parkinson, fazê-los serem implementados pelos profissionais de 4 centros específicos de reabilitação e avaliar como é a experiência desses profissionais na aplicação, no uso desses instrumentos e nutrir a partir dos resultados advindos dos clínicos, nutrir a condução do estudo na direção de uma implementação mais permanente, que não dure só o período do estudo, entende? Então, isso é fazer a tradução e a aplicação permanente dos conhecimentos advindos da ciência na prática, no cuidado profissional, tá? Então, para isso, eles escolheram uma metodologia, que é uma metodologia chamada Mixed Methods Study. É um estudo de métodos mistos, um estudo de modelos mistos, uma pesquisa mista. São diferentes termos aí que vocês podem encontrar. E eu também vou colocar no grupo do Telegram, o VIP, esse artigo, é um artigo antigo de 2004, mas vocês vão ver que ele vai tratar sobre o que é um estudo
de métodos mistos, uma pesquisa de métodos mistos. Uma pesquisa que combina características e os prós, os benefícios da pesquisa quant e que combina com ela as características e os benefícios da pesquisa quali. Porque é exatamente isso que eles têm aqui nesse artigo. Vocês concordam comigo? Eles obtiveram dados quant, mas eles levaram em conta, por meio da metodologia definida por eles, processos e resultados quali, por meio das entrevistas, por meio das reuniões mensais que eles fizeram para a obtenção de feedback dos participantes do estudo, né? Então, a gente saiu atualmente daquele embate ou daquela briga de pesquisa só quantitativa é boa, pesquisa quali não é muito. A gente saiu disso, migramos de fase, temos que olhar os prós e os contras dos dois tipos de estudos e um novo modelo está emergindo como um intermediário entre, na direita eu tenho pesquisas quant, na esquerda eu tenho pesquisas quali e no meio eu tenho a opção de usar um modelo de pesquisa misto. Tudo bem? Então, o artigo não vale menos por isso, ok? Então, nossa avaliação nesse ponto de vista, se você tiver um olhar para a pirâmide dos níveis de evidência, por exemplo, você não vai encontrar lá métodos de pesquisa em modelos mistos. Não tem isso lá, não está lá. E nem por isso ele não tem o seu valor ou ele não tem o seu papel. Ficou claro? Essa era uma importante mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Ok, deixa eu ver como que eu tiro esta imagem daqui. Sei lá como eu tiro. Aqui, ok. Então, voltando aqui pra gente. Ficou claro, então? E quando eu pego um artigo e eu me interesso muito por ele, eu me interessei muito por ele, eu dou essa extrapolada. Então, eu fui atrás de algo que me explicasse melhor o que era Knowledge Translation. Então, aí eu pego esse termo, Knowledge Translation, eu vou lá na PubMed. Eu já conhecia esse artigo do Moore, mas se eu não conhecesse, eu acharia ele seria um dos primeiros, ele é um dos primeiros que aparece na PubMed. Aí ele fala logo no resumo, se vocês se atentarem, logo no resumo ele tem lá, é um Mixed Methods Study. Mixed Method Study, eu vou querer estudar mais sobre isso. Pronto, então eu vou lá com essa palavra e vou buscar na PubMed alguma coisa que vai me alimentar, que vai me nutrir nessa direção, tá bom? Ok, aí entrando propriamente no artigo. Eu gosto muito de olhar para o artigo e esse artigo tem uma introdução relativamente longa. Em geral, as introduções são mais curtas e devem ser mais diretas e mais pontuais para o problema de pesquisa, mas os autores eles constroem uma lógica muito bonita para justificar o estudo deles. Eles colocam assim, gente... 47% dos fisioterapeutas, eles reportam que usam medidas de resultados na prática clínica, é um número muito pequeno. Só metade. E aí eles ainda colocam um dado adicional de um outro estudo na introdução, que é o quê? Gente, de 13% a 31% dos dados estão superestimados quando os próprios terapeutas têm que dizer, eu uso. É claro que se você fizer um survey, um questionário, a pessoa vai tender a dizer que usa, mesmo que não use. Então, existe uma tendência de superestimar os achados. Então, eu estou colocando um ponto aqui que é o seguinte... Só metade dos profissionais usam medidas de avaliação padronizadas e existe um percentual que é de até 30% de superestimação, de superestimar esses dados. E aí eles vêm explicando então o que é a Knowledge Translation, a tradução dos conhecimentos para a prática, e falou um pouco sobre estratégias de Knowledge Translation. Achei bem legal isso aqui para quem está na prática profissional, para quem está num centro de reabilitação que tem como fazer um link
com a pesquisa, né, que tem ou pesquisadores lá dentro, ou que tem colaboração com os pesquisadores, é muito bacana, porque para fazer tradução dos conhecimentos para a prática, precisa de educação, instrução, né, dos profissionais, precisa de times, né, equipes prontas e preparadas para isso, precisa de parceria entre clínicos e pesquisadores na área acadêmica, e precisa de suporte financeiro, suporte de equipamentos, suporte de tempo, suporte dos gerentes, né, dos setores, dos chefes, né, nos setores, enfim. E então é uma combinação de muitos fatores para poder fazer essa knowledge translation, essa tradução. E aí, assim, para mim, eu queria que vocês dedicassem um tempinho depois dessa live para procurarem um documento que eles mencionam aqui nesse artigo. Você não pode passar batido. Então, assim, eu não passo batido uma introdução. Eu não passo. A introdução me diz capacidade do autor de raciocínio. A introdução me dá justificativa para o estudo. Não é uma parte que eu dedico um tempão, mas eu não passo batido como outros professores que recomendam que não se leia a introdução e não se leia a discussão. Foque no método e no objetivo. Eu gosto de aprender sobre a escrita a partir da leitura de outros textos. E na introdução eles mencionam o documento EDGE, E-D-G-E, -PD, que é Parkinson Disease. E eles mencionam esse documento EDGE, e eu vou colocar lá para vocês no grupo VIP, o EDGE. O EDGE foi uma força-tarefa de muitos pesquisadores que foi publicada e foi publicada para outras condições de saúde também, no caso aqui é para Parkinson, tá? Em que eles listam os instrumentos de avaliação, as medidas de resultado recomendadas para pacientes com Parkinson. E eles fazem isso de acordo com os estágios de Hoehn-Yahr, gente. O documento EDGE, ele tem 200 páginas. Ele é uma relíquia, ele é um presente para os profissionais. Por que ele é um presente? Ele traz 11 instrumentos de avaliação que eles recomendam altamente para a gente usar com pacientes com Parkinson. Quais são? Então, eu vou dividi-los nas estruturas e funções corporais, primeiro pensando na CIF, tá? A UPDRS, parte 3, e a MoCA, para avaliação cognitiva. Ao nível da atividade, o que eles recomendam? Teste da caminhada dos 6 minutos, teste da caminhada dos 10 metros, mini best test, UPDRS parte 2, FGI, Functional Gait, FGA, perdão, confundi com DGI, FGA, Functional Gait Assessment, sentar e levantar 5 vezes e 9-peg hole, né? Teste dos 9 pinos. Então, esse é o nível da atividade. E ao nível da participação, eles recomendam PDQ 29 ou PDQ 8. Então, são 11 instrumentos que, de fato, devem ser usados pelos profissionais que atendem Parkinson. Então, a gente já tem esse instrumento. A gente já tem esse guia. Quem não conhece, acabando essa live, vai acessar o documento EDGE, que eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Ok, só que qual foi o objetivo desses autores para fazerem esse estudo? O que eles pensaram? Gente, a gente tem o EDGE recomenda 11 instrumentos. 11 instrumentos é coisa pra caramba para a gente selecionar. Para você, na prática, numa consulta, numa avaliação, fazer 11 instrumentos é impossível. A propósito, eu vou fazer um parênteses aqui. Se você não está habituado a usar instrumentos de avaliação, especialmente em pacientes com Parkinson, eu te recomendo fortemente o curso da Tatiana Bellini. A Tatiana Bellini estava por aí, eu não sei se ela ainda tá. Ela tem um curso online que está sendo oferecido pelo Instituto Érica Teixeira e que eu fiz o curso
em que ela ensina como aplicar os instrumentos de avaliação, com vídeos ilustrativos das partes práticas. Então eu acho que ajuda muito quem não tem ainda esse traquejo com o uso de medidas de resultado apropriadas aí para os pacientes de Parkinson, tá? Então essa é minha recomendação aí para vocês também. Então eles pensaram, 11 é muito. O que os terapeutas reclamam é que eles não têm tempo. O que eles reclamam é que fazer isso em uma avaliação não dá tempo, nem em duas. Aí tem as questões burocráticas, né? De convênio, de financiamento. Ah lá, a Tatiana tá aí, tá mandando um alô aí para vocês. Vocês peguem aí o Instagram dela e depois vão dar uma fuçada lá no curso dela. Então, se eles não conseguem gerenciar, vamos fazer o quê? Vamos reduzir, vamos descobrir o que os clínicos acham que é de fato importante avaliar nos pacientes. Então, eles definiram claramente o objetivo. Não sei se vocês sacaram onde está o objetivo do estudo, mas ele está no finzinho, antes da gente entrar nos métodos, tá? E eles deixam bem claro qual é o objetivo. Eles criaram esse acrônimo. O que é um acrônimo? Como o estudo vai ser conhecido numa versão short, né? Versão mais curta. E eles o chamaram de I Know PD. Achei muito massa esse acrônimo. Quer dizer, I know é de conhecer, de saber. Então, eu conheço o Parkinson, eu sei o Parkinson. E ele reflete a tradução aí do projeto. Então eles falam, o objetivo desse projeto é desenvolver, implementar um modelo multimodal, customizado, baseado em Knowledge Translation para facilitar a implementação do uso de medidas de resultado em pacientes com Parkinson que são atendidos em clínicas. É isso que eles querem. Né? Então, um objetivo claro, direto, conciso. Eu curti o jeito que eles chegaram ao problema e traçaram o objetivo. Aí eles vêm no método. E o método é bem mais fácil de ser compreendido quando você usa essa primeira figura. Né? Vocês também gostaram dessa figura? Eu gostei, eu adorei a linha do tempo aqui. E aí, para quem não faz pesquisa, entender como tudo demora. Como demora, gente, para sair uma pesquisa. A ideia começou em 2017. No final de 2017, eles efetivamente começaram um estudo. Eles terminaram em 2019. Eles publicaram em 2021, gente. Nós estamos falando de 4 anos para a chegada desse conhecimento pra gente. Então, de um modo geral, se você parar para pensar, você está sempre lendo coisa desatualizada, você concorda? E esse é um fato, é um ponto. Porque a ciência tem um tempo, né? Ela tem o seu próprio tempo para acontecer, não é verdade? Tá funcionando bem meu áudio aí para vocês? Porque aqui para mim deu uma falhadinha, só me dá um ok aqui se vocês estão me escutando bem, tá? Bom, então nesse framework, a gente tem lá, eles primeiro aplicaram o Survey 1, Matheus Duarte, esse joinha é do áudio, né? Alright, muito obrigada. Eles primeiro aplicaram o Survey 1. Vocês viram? E vocês são acostumados a ver os apêndices, o material suplementar dos artigos. O material suplementar desse artigo é muito massa. O primeiro deles é o survey, o primeiro survey que eles aplicaram. O que é survey? É um questionário. Aí tem uma pergunta aqui, eu vou voltar, porque tem uma pergunta aqui da Nani Muniz. O pico está no objetivo? Quer dizer, a pergunta de pesquisa pico, ela está no objetivo? Tire a dúvida para mim de qual seria o P da pergunta. E aí a gente tem que parar um pouco e olhar para o tipo desse estudo. Uma pergunta pico, ela existe em estudos que são denominados ensaios clínicos aleatorizados ou randomizados. E uma pergunta pico também existe em revisões sistemáticas de ensaios clínicos aleatorizados. Então, você não vai ter uma pergunta pico em outros tipos de estudo. E esse tipo de estudo
É uma pesquisa de modelos mistos. Ela não está propriamente checando os efeitos ou a efetividade de uma intervenção. Então não tem pico nessa pergunta, mesmo porque você não tem grupo controle, você não tem comparação, entende? Você não tem a linha do tempo, você não tem a intervenção em si, embora estejam testando a implementação deste modelo de serviço. Pode até ser considerado uma intervenção. Mas enfim, então a ideia pico, ela não se aplica aqui. Essa foi uma boa pergunta e vale a pena vocês ficarem atentos a isso, tá? Então, de novo, só vou voltar no diagrama. Nesse diagrama, eles têm a linha do tempo com o mês e o ano e com os processos que aconteceram. Então, se a gente pegar esse primeiro survey que foi feito, é muito importante você olhar lá no apêndice. Pouquíssimas pessoas vão no material suplementar ou vão no apêndice. E é muito importante, olha, que eles perguntaram para a amostra deles. A amostra deles foi composta por 7 fisioterapeutas e 2 TOs. Então, já vamos fazer uma análise aqui, uma amostra pequena, né? Pequena. Eles perguntam, você tem conhecimento suficiente para usar medidas de resultado? E aí é uma escala Likert que vai do concordo totalmente, concordo fortemente, até discordo fortemente. Então, uma escala Likert de 5 pontos, tá? Vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Aí, você tem conhecimentos suficientes? Você sabe sobre quais medidas são padronizadas para Parkinson? Você tem liberdade no seu serviço para escolher as medidas que você quer usar com os pacientes? Você tem uma certa resistência para usar os instrumentos de avaliação? Você acha que usar instrumentos de avaliação melhora o cuidado clínico, né, com os pacientes? Você acha que motiva os pacientes? Então, as perguntas, elas realmente foram muito bem elaboradas com o intuito de trazer informação para eles montarem esse modelo, esse framework, esse Knowledge Translation Framework que eles montaram. Eles também perguntaram, você tem suporte do seu chefe, da sua equipe? Você acha que você tem problemas com espaço, com material, com organização? Né? Você tem acesso a essas medidas? E depois eles fizeram perguntas abertas no survey, eu não sei se vocês viram. Quais fatores vocês acham que podem te ajudar a escolher as medidas de resultados? Quais medidas de resultado você usa mais frequentemente? E quais barreiras existem para você implementar isso? Então, isso é um estudo de modelos mistos e essa parte aqui está muito interessada nos aspectos qualitativos, no que esse povo fala, no que esses 9 terapeutas vão relatar, vão reportar, tá? Depois que eles fizeram esse primeiro survey, eles fizeram reuniões e passaram os resultados desse survey para os profissionais e passaram um segundo survey. Nesse segundo survey, eles pegaram os 11 instrumentos recomendados no EDGE, naquele documento que eu falei para vocês que é super importante, e eles perguntaram assim, num grau de concordância, quais desses instrumentos você realmente acha fundamentais que sejam escolhidos para a avaliação do paciente com Parkinson, né? E eles perguntam quantos instrumentos você acha, quantas medidas de resultado deveriam estar. E eles põem lá 2, 3, 4 ou 5. Então 5 era o teto. Era o teto que é viável numa sessão de 1 hora, de 1h15, para você conseguir aplicar com os seus pacientes. Aí eles fizeram esse segundo survey, coletaram os resultados. Ok. Eles apresentaram no apêndice C deles, muito legal, a agenda de implementação do Knowledge Translation. Vocês chegaram a ver? Então, eles põem lá as reuniões, as pautas das reuniões entre os pesquisadores, os profissionais dos centros de reabilitação, as visitas que os pesquisadores fizeram ao centro de reabilitação para coletar o feedback, para entender as dificuldades, para entender as barreiras e os eventuais facilitadores da implementação desse
desse modelo de medidas de resultado. Então foi muito bacana a lógica e a construção. E de novo, a construção e a lógica, ela tá bem explicada nesse diagrama aqui. Que veja, não tem exatamente início e fim, é uma coisa nutrindo a outra, mas você tem a criação do conhecimento, gerando, sendo fonte para nutrir o processo de criação dos surveys, dos questionários e do modelo para ser implementado. Então, eles não só quiseram criar um modelo, mas eles testaram a implementação. Ficou claro o método, então, desse estudo? Não sei se vocês viram no material suplementar, também tem um vídeo da primeira autora. Eu adorei. Ela toda timidazinha ali com a câmera, meio desenchavida, mas ela explica o estudo, ela explica que ela é clínica, ela explica que ela é da prática profissional e que esse estudo foi feito em parceria. Você conhece o nome dos autores, ela apresenta os autores, ela fala, esse aqui é o pesquisador, esse aqui é o pesquisador, esse aqui é minha colega que trabalha comigo. Eu achei bem interessante assistir o vídeo, né, do pesquisador contando um pouco aí o seu processo de realização desse estudo. Vamos olhar para os resultados, então? Vamos lá, vamos olhar para os resultados. A gente entendeu o método, deixa eu ver aqui o primeiro conjunto de resultados. Nós estamos nessa tabela aqui, tá bom? Tabela 1. Tá todo mundo me acompanhando? Ou só eu que achei muito massa esse estudo aqui? Vocês estão me acompanhando? Faz aí uma manifestação aí para eu sacar se vocês estão me seguindo. Vamos olhar aqui os resultados. Esses resultados são os resultados do primeiro survey. Valeu, Camila. Obrigada. Os resultados do primeiro survey, lembrando, então a gente tem a resposta dos 9 profissionais. Olha lá, a Maísa está falando, muitas vezes nós fazemos todo esse processo, mas nós não registramos e não publicamos. Maísa, vou falar sobre isso, adorei seu comentário. Se você não planeja, não sistematiza antes, não constrói, não passa pelos trâmites necessários da pesquisa e da ciência, não analisa os dados e não chega num produto final publicado, você não faz ciência. Então, eu aprecio os clínicos que se atualizam, eu aprecio os clínicos que buscam seus colegas, seus pares, os cientistas, o Instagram e o YouTube para se atualizarem. Mas só isso não é fazer essa tradução dos conhecimentos, porque para a gente produzir conhecimento científico que reflita a tradução do conhecimento, ele é um processo científico. E quem sabe fazer isso é cientista. Mas cientista faz sozinho um estudo desse? Não faz. Então não tem alguém que é mais importante nesse processo. É um processo simbiótico, de nutrição de um lado e do outro, entende? Então, tem muitos centros de reabilitação, tem muitas instituições que trabalham muito próximo do uso das evidências, que fazem essa tradução ou que até abrem suas portas para desenvolvimento de alguns estudos lá. Mas para isso virar um estudo de modelos mistos, de knowledge translation, tem de haver um preparo e um plano. Levou 4 anos para esses caras fazerem isso, entende? Então, às vezes, clínico acha que é só coletar uns dadozinhos, é só fazer umas coisinhas, pá, e a gente tem um estudo. Não é assim, gente. Não é fácil, não é rápido. E você não faz sozinho, né? Então, por isso eu achei interessante trazer esse estudo. Essa primeira tabela, gente, dos resultados, me chamou muito a atenção que, assim, todos os participantes, a segunda linha de resultados, 8, né, quase todos, 8 dos participantes queriam ter mais informações sobre as medidas de resultado. Então, assim, há um desejo do clínico em saber mais.
Há um desejo. E a gente tem que quebrar com essa ideia de que o clínico, o cara que está na prática, ele está acomodado, ele atende o paciente atrás do outro, ele não tem tempo, ele não quer. Há um desejo de se atualizar. Existe isso. E é tão importante que isso seja vivo, que isso seja valorizado, que isso seja colocado à mesa como algo importante. Então, nessa primeira linha, a gente tem 8 deles querendo. A gente tem... ninguém resistindo. Então, não resisto ao uso das medidas clínicas, não. Agora, eu acho que usar as medidas de avaliação de resultados motivam os meus pacientes. Aí foram super divididos. Olha, 3 acham que sim, 4 são neutros, 2 acham que não. Então, ainda os clínicos não percebem o quanto usar medidas de resultados motiva o paciente. E isso é um problema que a gente tem que levar para a prática. Como fazer o paciente entender que usar medidas de resultados é importante e pode ser muito motivador, inclusive para ele se conhecer, para ele ter metas, para ele acompanhar a evolução do processo da sua condição de saúde. É nosso papel informar. Então, se a gente não acha que usar medidas de avaliação vai motivar o paciente, gente, ele não vai achar isso sozinho, né? Enfim, essas foram algumas das informações aí. Quando vocês me perguntam, meu cachorrinho tá latindo. Quando vocês me perguntam onde está a pergunta da pesquisa, a pergunta da pesquisa tá logo embaixo dessa tabela, gente. Então, a gente tem a tabela aqui e a pergunta tá logo embaixo. Tá bem desenhada também a pergunta, né? Ok, aí a gente vai para os resultados do segundo survey, tá bom? Então, depois que eles pegaram esse primeiro survey, analisaram os resultados, eles se reuniram com o time, com os clínicos, apresentaram os resultados, né? Apresentaram os resultados para os clínicos, obtiveram mais informações e apresentaram o segundo survey em que eles responderam, né? E daí eles responderam assim, daquelas medidas de avaliação listadas, que eram as 11 da ED, por ordem de prioridade, eles listaram e eles colocaram aqui. E as 5 primeiras que obtiveram pontuação média acima de 7 estão listadas aqui. Mini Best, teste do 9-peg hole, teste do sentar e levantar 5 vezes, Time Up and Go com dupla tarefa cognitiva, teste da caminhada dos 10 metros. Então, esses primeiros aí 5 instrumentos de avaliação foram os ranqueados como os mais importantes pelos profissionais, né? E sem dúvida nenhuma, ouvir os profissionais e ouvir o que os profissionais acham importante, eu acho que foi um dos pontos mais positivos desse estudo. Dar voz e dar vez, né, aos clínicos. Então, nutriu de forma muito interessante. Eles também levantaram algumas barreiras, né, para a implementação. Então, de novo, os clínicos sentem que não têm conhecimentos. Então, o que eles fizeram na agenda de reuniões deles? Reuniões para fornecer conhecimento. Eles discutiram cada instrumento de avaliação, que é o que a Tatiana está colocando aqui. Propriedades de medida dos instrumentos. Eu tenho que conhecer como é o PDRS. Eu tenho que saber que o paciente que pontua menos é bom. Quanto maior a pontuação dele, pior. Eu tenho que saber o que significa na Mini Best o paciente melhorar 2 pontos, melhorar 4 pontos. A gente sabe, dentro da mínima mudança detectável da Mini Best, que ela é de 5,5. Então, o paciente tem que mudar acima de 5 pontos para que essa medida seja considerada acima da mínima mudança detectada e não seja um simples erro de medida. Então, o clínico tem que conhecer isso. Para ele conhecer isso, você precisa de educação, instrução, cursos, formação, leitura. Isso tem que estar na prática do clínico. É essencial, né? O que eu faço com essa informação? Ela me dá indícios de risco de quedas? Não dá? Se o paciente pontua 20, 28, isso indica o quê? Então, eu tenho que interpretar. Não é simplesmente chegar lá, fazer checklist das avaliações, fiz, está avaliado. E aí? Isso significa o quê?
né? Então, para combater a barreira da falta de conhecimento, eles criaram essa agenda de reuniões e de fornecimento de educação, de conhecimento, né? Eles também mudaram o ambiente clínico, eles compraram, então a pesquisa tem financiamento, gente, pesquisa precisa de um mínimo de investimento, de um mínimo de financiamento. Eles compraram os equipamentos necessários para fazer os testes, eles compraram, às vezes um teste precisa de um vídeo, uma instrumentação específica, o 9PEG-Hole você precisa do instrumento, eles compraram, deixaram nos 4 centros de reabilitação. E eles fizeram mudanças, inclusive ambientais ali, né? Então, veja só, se o ambiente não ajuda, tipo, eu não tenho um corredor para fazer o teste da caminhada dos 6 metros, eu tenho que ter uma marcação específica já pronta no lugar para definir os 10 metros. Então, já deixar tudo isso pronto no serviço, no local, no centro de reabilitação. Então, você está lidando com conhecimento, você está lidando com equipamento, você está lidando com ajustes ambientais. Eles fizeram isso nesse modelo, tá? E aí a gente tem os resultados do segundo survey. A gente já viu, a gente já viu do segundo survey. Aí a gente tem os resultados, o quê? Da implementação. Então, 9 meses depois desse processo educativo de seleção desses 5 instrumentos, eles foram lá e reavaliaram esses 9 clínicos para ver, e eles reavaliaram os pacientes. Então, eles pegaram 72 pacientes que foram avaliados nesses serviços para checar nos prontuários se esses instrumentos de avaliação tinham sido aplicados. Vocês tinham entendido isso do método? Então, nesse modelo de estudo, você tem como participantes do estudo os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e num dado momento você tem como fonte de resultados também a avaliação de prontuários dos pacientes com Parkinson nesses serviços. Então, aí são 72 pacientes que foram avaliados. E aí eles apresentam esses resultados nessa tabela aqui. Então, a gente tem as medidas de resultado, que é o SOM, né? Standard Outcome Measurements. Aí a gente tem antes da implementação do programa e depois da implementação do programa. Tá? E aí as únicas 2 variáveis que mudaram ao longo do tempo foram de fato o número de medidas que os profissionais usavam antes do programa e o número de medidas que eles passaram a usar depois. Olha que legal, eles usavam 1,9 em média instrumentos de medida, então perto de 2 instrumentos de medida, e eles passaram a usar 3 instrumentos de medida depois da implementação do programa. E na alta desses pacientes também, eles saíram de 1,5 e foram para 2,8. E os instrumentos mais utilizados depois da implementação do programa foram os instrumentos que fizeram parte do treinamento. Então, de novo, que mensagem eu tiro desse artigo? Eu consigo implementar na avaliação, no acompanhamento e na alta de pacientes com Parkinson 5 instrumentos de avaliação de fácil aplicação e que podem ser usados como parâmetro para a criação aí de um protocolo de avaliação no serviço em que eu estou. Tá? Então, essa é uma boa sacada. Eu gostei muito desse esquema aqui que eles apresentam os resultados no modelo de teia de aranha. Aprendi isso com o professor Mochizuki. Ele estava aí, eu não sei se ele ainda tá. A gente fez recentemente umas análises usando essa estratégia. Olha que legal aqui, não sei se vocês perceberam como funciona esse gráfico, gente. A gente tem lá em cima, tá? No primeiro, o 9PEG-Hole. Aí a gente tem o sentar e levantar 5 vezes aqui na esquerda, os 10 metros, e aqui na direita o mini best, ok? Aí vamos lá. Depois a gente vai essas perguntas, deixa eu terminar o conteúdo aqui com vocês. Aí a gente tem a avaliação inicial e a final, quer dizer, o percentual de uso daquele instrumento pré-aplicação do modelo e pós-aplicação do modelo. Então, o 9PEG-Hole era 42% usado, ele passou a ser usado em 77%. O Sit to Stand já era usado. Olha os 10 metros, gente.
era pouquíssimo usado, ele foi para 66% de uso. E o Mini-Bash 70%. O Mini-Bash é o número 1 da avaliação dos pacientes com Parkinson. A gente tem que aplicar. E ele começou a ser aplicado na alta dos pacientes em 70% dos casos, né? Isso é na avaliação inicial. E aí na alta é o quadro de baixo. Então, eu gostei dessa forma de ilustrar os dados. Eles também trabalharam de um jeito inteligente na leitura e na ilustração desses resultados, né? Eles depois desses dados, fizeram uma entrevista com um modelo metodológico chamado grupos focais, Focus Group. Então, eles ainda fizeram esse Focus Group com os terapeutas para apresentar os resultados e ouvir dos profissionais que estratégias poderiam ser implementadas para continuidade. Agora vai acabar o estudo. E aí, vocês querem continuar aplicando esses instrumentos? E foi muito legal, na discussão ele fala isso. A maioria dos participantes mostram satisfação com o estudo, se mostram abertos a fazer parceria com a ciência e com a pesquisa, dizem que têm o desejo de continuar a aplicar os instrumentos, quer dizer, existe uma motivação intrínseca dos clínicos. Isso eu achei sensacional. Eu achei super legal. Gostei do jeito que eles trazem a colaboração entre clínicos e cientistas para produzir um produto, né? Também achei que eles foram críticos nas limitações, bem no final lá do estudo deles. Gente, eles falam, olha gente, nós não temos grupo controle. Olha gente, nós temos só 9 participantes, a nossa amostra é pequena. Então, eles mesmos colocam, né, potenciais limitações. E eu acho importante você sacar isso. Se você não saca sozinho lendo, é importante que os autores tenham mencionado também as próprias limitações do estudo. Todo estudo tem, a gente não consegue controlar absolutamente tudo numa pesquisa, tá? E aí eles concluem, e o que você vai aprender hoje aqui dessa análise crítica? A conclusão tem que ser a resposta da pergunta. Eles perguntaram, é possível desenvolver, implementar e avaliar os efeitos da implementação de um modelo de avaliação baseado em medidas de resultados para pacientes com Parkinson? Aí eles respondem, é possível, é viável aplicar um modelo de medidas de resultado para facilitar a transferência dos dados da ciência para a prática clínica em pacientes com Parkinson. O nosso estudo demonstrou que é possível a colaboração entre a academia e os clínicos e isso facilita mudanças sustentáveis. Olha que massa eles falarem isso. Como é que isso vai continuar? A pesquisa acaba, mas vocês vão parar de aplicar os instrumentos de avaliação, né? Então, como é que isso pode se tornar sustentável? É assim, gente, que eu leio um artigo quando eu decido me aprofundar sobre ele. É assim que um artigo me guia nos meus futuros estudos. É assim que um artigo me traz palavras-chave para novas buscas. E é assim que um artigo me faz traduzir informações para a prática profissional. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, o que é que vocês tiram de mensagem? Conta aqui para mim nos comentários o que é que vocês tiram de mensagem dessa nossa discussão a partir desse artigo. Vai, conta aí para mim. Vai lá. Você vê que muita gente se interessa, mas poucos ficam até o final. Você tá aí, você ficou até o final. Então, me conta o que você tira para sua prática profissional dessa leitura. Essa leitura te serviu para quê? Para mim, essa leitura me deu uma ideia linda de fazer um estudo de Knowledge Translation. Para mim, eu como Camila pesquisadora falando agora para vocês, né? Porque existe uma demanda, existe uma necessidade
da linha de frente das pessoas, né? A Maísa falando, ó, precisamos nos organizar na prática clínica para sistematizar as avaliações. Maísa, e como você vai fazer isso? Usa os resultados daqui. Educação, então conhecimento sobre os instrumentos, tanto para seleção quanto para aplicação. Mudanças no ambiente, no setor, ou você cria estações para os instrumentos de avaliação, ou você cria uma sala de avaliação, aí você tem que pensar o que é viável nos serviços de vocês. Ter os equipamentos necessários para fazer as avaliações, tá? Use essa informação, traga essa informação para a tua prática. Aí tem muita gente falando várias ideias para estudos, eu também quero fazer um estudo desse, com certeza, Camila. A necessidade da união entre clínicos e pesquisadores, coisa linda é a gente se aproximar. É a gente realmente ter ouvidos para os dois lados na construção de conhecimento. É muito importante que a ciência seja aplicável na clínica, sem dúvida nenhuma. Nem toda pesquisa é diretamente aplicada na clínica. Ela não é menos importante ou não. A gente está falando de pesquisa básica e pesquisa aplicada. E tudo bem, gente. Tudo bem, turma. Não tem problema. Mas aqui a gente está falando de pesquisa aplicada. Então, sim, é muito importante que ela possa ser aplicada, mas que o leitor, o consumidor, que somos nós, o consumidor consiga ler, interpretar e levar ele para a prática, né? É preciso reconhecer essas limitações, se atualizar. É isso mesmo, Nash. Reconhecer as suas próprias limitações. A minha dificuldade é de encontrar os artigos, a minha dificuldade é de ler os artigos, a minha dificuldade é de interpretar, a minha dificuldade é com o inglês, a minha dificuldade está onde? E reconhecer, porque é a partir do reconhecimento que você muda. A aproximação entre pesquisa e clínica é essencial e precisa ser facilitada. É isso aí. Porque fica parecendo que para o clínico que são coisas muito distantes. É isso. E elas não são tão distantes. A gente está cada vez se aproximando mais. Os pesquisadores estão botando a cara aqui no Instagram, gente. Quantos colegas que são cientistas que estão aqui fazendo tradução de ciência? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, os clínicos também têm de dar as caras, também têm de dar ouvidos à ciência, e a ciência tem de dar ouvido aos clínicos. E que bom que tenham pessoas que sejam um pouquinho dos dois. Não vão ser excelentes clínicos ou excelentes pesquisadores, mas vão saber das duas coisas, vão transitar bem nas duas áreas, né? Então, eu tento fazer um pouco isso para vocês aqui. Amei as dicas, muito obrigada, Jaqueline. Acho que os donos das clínicas precisam ver essa. É verdade, Nani Muniz. Os donos das clínicas, os chefes de serviços, de setores, os gerentes, eles também têm de ser educados sobre a importância, nesse caso, do uso de instrumentos de avaliação. Porque senão isso vai ser considerado perda de tempo, perda de dinheiro, né? E não é. Então, e esse processo cabe ao clínico. O clínico tem que trazer essas informações. Aí a Carla será que estamos formando adequadamente os alunos para que eles já interiorizem as medidas de resultado? É uma ótima reflexão, que também a gente extrai daqui. Os alunos na faculdade deveriam sair sabendo utilizar um mínimo repertório de medidas de resultados. É papel nosso, é papel dos professores auxiliar o processo de sistematização da avaliação e munir os nossos alunos de condições para aplicar, né? Sistematizar as avaliações traz uma prática com mais qualidade e mais acurácia, sem dúvida nenhuma. Adorei os comentários de vocês, adorei a forma com que a gente conduziu essa live. Foi a primeira de, espero, muitas. Quem sabe aí a gente não faz um projeto para uma discussão e análise de artigo por mês, por exemplo, né? É isso, minha gente. Gostei muito de vocês terem ficado aqui comigo. Nós batemos 100 pessoas aqui interessadas em estudar. Eu queria deixar de novo dois reforços. Segura aí, eu não sou muito marqueteira não, mas fica, sabe por quê? Porque eu tenho uma surpresa para vocês.
a Tatiana Bellini e o Instituto Érica Teixeira, eles me pediram para sortear para os meus seguidores uma vaga no curso de doença de Parkinson que eles estão oferecendo na plataforma deles. Então eu vou fazer isso, eles vão fazer a arte, eles vão me enviar a arte e eu vou sortear para vocês esse curso, tá bom? Uma vaga nesse curso para que vocês tenham chance aí também de conhecerem o material. Tomara que um de vocês aí sejam contemplados com essa vaga, tá bom? Amanhã a gente solta essa arte e a gente vai fazer o sorteio no domingo, tá bom? É isso aí, minha gente. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Obrigada pela interação e pela participação. Me senti dando aula de novo, assim, tava enferrujadinha, tava com saudade.